Gravando. Boa noite a todos. Nós vamos iniciar, nossa reunião, fazendo a nossa prece para nos conectarmos com os mentores amigos, lá do Francisco de Assis, que eles possam estar presentes, nos ajudando, a ter maior entendimento desse estudo de Mateus, É humilde 123. A gente segue com Aloísio, aí aprende alguma coisa com ele, pesquisa mais algumas coisas e vamos caminhando. Amigos espirituais, só nos resta agradecer a oportunidade de termos tanto conforto, de apesar de toda essa pandemia, a gente poder ter um instrumento que é a internet, a nos manter conectados uns com os outros. E através dessa conexão virtual, a gente vai aprendendo cada vez mais o quanto que é preciso estabelecermos a convivência do coração, do sentimento, da fraternidade e da solidariedade. Que todos aqueles frequentadores da nossa casa possam receber as nossas vibrações de amor e de carinho e partilharem junto com a gente o estudo de hoje, para que possamos fazer luz em todos os nossos corações. E é com essa certeza, desse amparo, dessa proteção, que nós agradecemos e iniciamos esse estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite, também a todos. A gente está realmente, humilde 123, ainda estamos no capítulo 12, Que é um capítulo daquela passagem, de Jesus tendo um embate teológico com os fariseus, mas hoje a gente vai entrar numa outra passagem, que o pessoal que ele chama também de perícope, ou seja, o aconteceu, já terminou, Jesus terminou de ter aquela conversa com os fariseus, onde ele conversou sobre o que pode ou não pode, houve aquela polêmica entre o que pode ou não pode ser feito no sábado. Jesus se revelou como sendo o Senhor do sábado, o que é mais importante, o que é menos importante. E aí, o que ele vai fazer agora? Ele terminou a discussão, e aí agora vão sair. É o que Jesus faz muito, Ele dá um ensinamento, ele conversa, mas depois ou ele pede para os discípulos irem para a ação, ou ele mesmo vai com eles. E Jesus precisou fazer essa defesa dos discípulos porque os fariseus estavam assim, se mostrando prepotentes, arrogantes, mostrando uma superioridade em relação a eles e humilhando, oprimindo realmente os discípulos. E Jesus é aquele espírito que tem instintivamente até essa defesa natural daqueles que estão sendo oprimidos. Mas só que Jesus não faz isso de uma forma agressiva, brigando, discutindo. Ele faz de forma tranquila, sem violência, sem agredir os fariseus, com poder de convencimento, que aí é o que o Aloísio fala, uma argumentação com um raciocínio lógico e também por quê? Porque ele tem uma autoridade moral, que muitas vezes dentro de uma discussão você tem uma e não tem o outro. Você tem uma autoridade moral, mas não consegue se explicar bem. E Jesus tem essas duas coisas. E eu me lembrei muito, por exemplo, vamos dizer que você tenha um filho e você não quer que ele beba. Um menino de 18 anos que está bebendo, está exagerando na bebida. Como que você vai argumentar com ele se no final de semana junta a família inteira e todo mundo bebe além da conta? Qual é a sua autoridade moral de falar com um filho que ele não pode beber quando a família inteira está bebendo? Não bebendo, porque lógico que ninguém proíbe, dentro da doutrina a gente não proíbe nada. Mas assim, os exageros, Se você não... Por que ele não pode? Então, quando a gente tem Jesus tinha esse poder, Ele argumentava, mas ele não só de forma racional, mas ele tinha essa autoridade moral. E outra coisa, Jesus também só intervém enquanto é útil, enquanto é produtivo.
senão ele vai embora, né? Então, é a mesma coisa, é um exemplo que a gente deve seguir. Se a discussão está estéril, uma discussão que não está levando a nada, só está gerando mais disputa, o melhor que a gente faz é silenciar ou se afastar, né? Então, a gente tem que ter essa conclusão. Eu me lembrei do Livro dos Médiuns, no capítulo 3, do Livro dos Médiuns, que fala do método, né? Então, ele diz o seguinte: todo ensino metódico tem que partir do conhecido para o desconhecido. Então, por exemplo, quando você vai conversar, nesse caso que ele está falando, no Livro dos Médiuns, é sobre a existência da alma, ou se há ou não espíritos, né? Porque é o assunto da questão da mediunidade. Então, para o materialista, o conhecido é a matéria. Então, a gente, se for falar com o materialismo sobre a pré-existência da alma, a gente tem que partir do que ele conhece, que é a matéria. Fazendo que ele observe, de convencê-lo de que há nele alguma coisa que escapa às leis da matéria. Numa palavra, antes de torná-lo espírita, que a gente o torne espiritualista. Falar-lhe dos espíritos antes que esteja convencido de ter uma alma é começar por onde se deve acabar. Então, antes da gente tentar convencer um incrédulo, é preciso saber se ele acredita na existência da alma, na sobrevivência de uma individualidade após a morte. E aí, mesmo assim, tem alguns, se a resposta for negativa, falar-lhe dos espíritos seria uma perda de tempo. Então, e tem os materialistas extremados, que aí depois ele vai falar dos tipos de materialista. Então, ele vai falar, por exemplo, do extremado. Negam a existência de qualquer força e de qualquer princípio inteligente fora da matéria. Se mantém nessa posição por orgulho, por amor próprio. Não querem ficar por baixo. Com tal gente, nada há que fazer. Alguns chegam a afirmar, ainda que eu visse, então, mesmo assim eu não acreditaria. Então, para que você vai perder tempo? Né? Até, acho que é o primeiro capítulo, primeiro ou segundo capítulo do Livro dos Médiuns, que chama Há Espíritos. Aí eles falam assim, tá, você acredita que há espíritos? Se você acredita, continua. Se você não acredita, pode parar por aqui, não lê mais o livro, que isso não vai te interessar. Então, é isso que a gente tem que Jesus está fazendo ali. Ele já conversou, embora a gente tenha estudado esse tempo todo, várias semanas, a conversa em si foi breve. Então, ele conversou, disse o que tinha que dizer, com lógica, e o que os fariseus continuaram pensando, não era mais problema dele. Então, ele seguiu adiante, né? Então, no caso dessa passagem anterior, apesar da gente estar estudando, foi rápido, né? E ele fez a argumentação. Então, hoje, o versículo vai dizer, tendo partido dali, entrou na sinagoga deles. É o versículo de Mateus 12,9. Por quê? Que ia ser inútil ele ficar ali. Porque não havia uma disposição de entendimento, não é? E aí, por exemplo, em Mateus 10,14, Jesus fala, né? Porém, se alguém não vos receber, nem der ouvidos às vossas palavras, assim que sairdes daquela casa ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Porque tem uma questão de ponto de vista. Se você vê de uma forma e o outro vê de outra, e não há um entendimento, o diálogo não é para isso. O diálogo é para que a gente chegue a um consenso, numa nova opinião, que todo mundo enxergue da mesma forma, né? Não é uma contenda, né? Quer falar? Aqui o que eu achei interessante, né? É quando ele colocou assim, que um coração grande, como o de Jesus, ele não deixa o mais fraco sozinho. Então, eu fiquei pensando muito nisso, a responsabilidade de quem já tem o conhecimento de se fazer presente na defesa do mais fraco. Só que aí a gente tem que pensar no seguinte, eu não posso exercer uma arbitrariedade em relação a isso, porque nós, os espíritas, às vezes a gente tem mania assim, de achar, né, que pregar é revelar a grandeza espiritual com imposição. E, na realidade, quando você vai fazer isso, você tem que
ter, juntamente com esse conhecimento, a autoridade moral, né? Que é pregar com as ações diárias. Aí lá no Reformador tem uma página muito bonita que fala muito dessa... É Reformador de julho de 1957. Ele fala assim, o Emmanuel fala: é indiscutível que não podemos menosprezar a educação da inteligência. Né? Então, é o que a gente acha que tem, né? Pelo fato da gente achar que você tem uma certa instrução, você acha que isso é mais importante. É importante realmente, mas não é só isso. Mesmo porque a escola, em todos os planos, é obra sublime com que nos cabe honrar o Senhor. Mas Jesus, com referência, convida-nos ao exercício constante das boas obras, seja onde for, pois somente o coração tem o poder de tocar o coração. Então, essa frase aqui me lembrou até também de um livro do André Luiz. Me parece, eu não vou lembrar o livro agora, porque quando eu estava relendo agora de tarde de estudo, aí é que eu lembrei dessa passagem do livro André Luiz. Parece que na época, quando eles queriam convencer o Gregório, que o próprio Clarencio, parece que o instrutor Gregório Clarencio falou que ele não tinha condição, né? E veio uma ministra. Por quê? Porque ela tinha o sentimento de mãe e um sentimento muito mais elevado, e aí conseguiria convencer. Então, essa leitura chamando essa atenção da gente, né? Porque é somente aperfeiçoando os nossos próprios atos que a gente vai conseguir convencer. E é justamente isso que Jesus tinha, essa coisa de proteger o mais fraco. E eu me pergunto se a gente já tem isso, né? Ou se a gente só tem um julgamento em relação ao mais fraco. É aquele julgamento arbitrário de falar, ele não sabe nada, ele não consegue nada, ele não se esforça. Ou a gente tem essa condição de se revestir dessa autoridade moral, que não é só o conhecimento, mas é saber tocar o outro com o coração. E tocar o outro com o coração é quando você já tem em você e é capaz de doar. Né? Mas você só faz isso se você amar de forma incondicional, né? Aí aqui no livro Pensamento e Vida, o capítulo 30, que chama Amor, ele fala: o verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com suas armas de morte. No espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. Então, quer dizer, Deus enxerga a gente dessa forma. E Jesus também. Por quê? Tanto faz para ele. Ali, ele não tinha assim uma predileção nem pelos discípulos, nem pelos fariseus. Ele estava apenas defendendo, mas não tomando assim um partido ou criando uma polêmica, né? Ele vai embora, mas não vai embora, ele não perde o padrão vibratório, né? Que é o que a gente vai falar ali depois. Porque Jesus, ele se mantém sereno. Que isso que é o mais difícil, dentro de uma discussão, de uma divergência de opiniões, você se manter disposto a entender o outro, a acolher o outro, sem julgamento, e chegar num consenso, sem briga, sem confusão, né? Então, esse Pensamento e Vida, ele fala, lá no capítulo 5, né? Hoje, no entanto, reconhecemos que as lições de Jesus devem ser aplicadas em todas as condições, todos os dias. A própria ciência terrena reconhece a presença da luz em toda a parte. O pensamento é força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os, para que retrate a irradiação celeste
e lance de si mesmo o próprio brilho, é indispensável se desentrave das trevas à custa do esmeril do trabalho. Mas a educação, com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação do conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida só a força de instrução que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade que, em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Olha como que é... Esse é o Pensamento e Vida, que capítulo que é? Capítulo 5, que fala da vontade, né? Ah, tá. Então, que a gente tem que aplicar isso em todo momento da vida. Na questão das discussões, né? Ele dá exemplo muito do centro, né, Rita? Das questões que a gente vivencia na casa espírita, porque às vezes você tem a questão do ponto de vista, né? Você querer ficar defendendo o proselitismo, né? Você quer convencer o outro à custa de qualquer maneira que você que está o certo. E aquilo, aonde que eu estou colocado? Em que degrau da montanha? Em que degrau da escada? Né? Eu estou enxergando o mundo. Porque se o outro está numa posição diferente, ele está vendo uma posição diferente. Então, o diálogo, o que é? É eu conversar com você para aprender com você. Não é eu conversando com você para impor meu ponto de vista ou você conversando comigo. Nós duas conversando, a gente pode gerar um ponto de vista, né, diferente, com mais riqueza de detalhes, mais aprendizado. E normalmente, quando você entra numa discussão, você quer o quê? Convencer o outro de que você está certo. E a gente não está certo, né? Cada um está dentro de um aspecto, né? E vendo a coisa de maneira diferente. O versículo aqui dá essa ideia de movimento, né? Ele partiu e entrou, quer dizer, ele está fazendo alguma coisa. Ou seja, ele vai se afastar dos fariseus para ir para a sinagoga, mas naquele momento ele precisou permanecer dentro daquela discussão. Para quê? Porque Jesus tinha essa experiência. Ele conseguia, mas ele precisava também defender os discípulos, né? Então, essa coisa que a gente falou aí, que a gente tem que ter dentro das nossas casas, da nossa vida, né? Manter um padrão vibratório, isso é mais difícil. Você manter um padrão vibratório em todas as situações. Em todas as situações, né? Para a gente poder ter essa experiência viva que ele chama, né? Então, dentro dessa passagem, não fica claro quanto tempo Jesus demorou, porque dá a impressão assim, ele saiu e entrou na sinagoga, né? Mas em Lucas 6, eles falam assim, num outro sábado, dá para ter certeza que é sábado, né? Mas não necessariamente no mesmo sábado. Num outro sábado, ele entrou na sinagoga, iniciou o seu ensino, e estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada, né? Então, ele vai falar da sinagoga, e aí ele falou que ele estudou a sinagoga no outro capítulo. Eu perguntei ali, fiz um comentário ali no vídeo, né, dele, desse 123, perguntando para eles em qual capítulo que ele estudou a sinagoga. Mas eles só me responderam hoje, aí não deu tempo de eu ver. É o episódio 51. Essa semana eu assisti o 53, que eu até botei algumas coisas dele aqui, que é onde ele estudou algumas questões que acabam até aqui. E onde ele estudou a sinagoga, quem quiser, eu vou depois fazer, ele estuda a palavra sinagoga, ele vai estudar no episódio 51. Eles me responderam, mas a hora que eles responderam foi agora de tarde, não deu tempo de eu ver. Então, é o seguinte, como a gente, os cristãos em geral, eu vi lá num outro vídeo, refere-se ao culto religioso como a igreja, a capela, catedral, basílica, são vários nomes, né? Santuário.
esses nomes variam, né, de cultura para cultura, especialmente se você está num país oriental ou ocidental. Né? Aqui, em geral, é igreja mesmo, é centro espírita, casa espírita, né? Os muçulmanos, eles chamam de mesquita, e eles fazem as suas orações sempre voltados para a cidade de Meca. Os judeus fazem as orações nas sinagogas, e Jesus era judeu, né? Por isso que eles iam à sinagoga. E ela não é necessariamente o templo. A sinagoga é uma assembleia de pessoas, na realidade, é o que significa. Um local de reunião, de estudos, que tem uma grande biblioteca. Então, dizem, né, que as bibliotecas são maravilhosas, né? Que a parte mais assim, a primeira coisa que ela é um local para se estudar, não é? Então, houve um tempo que era necessário, no mínimo, 10 pessoas para fazer uma sinagoga. Porque, na verdade, a sinagoga é a reunião das pessoas, e não a coisa em si. Porque, inclusive, eram casas mais simples, não tinha muita mobília, tinha só muitas colunas e uns bancos laterais. No meio, no centro, tinha um espaço, um pátio, que era usado para a evangelização das crianças, né? E era baseado em, por exemplo, Mateus 18, 20 diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. E elas provavelmente surgiram, as sinagogas, no período em que eles estavam no cativeiro da Babilônia. Que num primeiro período eles estavam longe do templo, e num outro momento o templo já tinha sido destruído. Então eles passam a usar essas sinagogas para poder continuar estudando, né? Já porque não tinha mais o tempo. E como havia muitos judeus fora de Israel, elas foram se multiplicando, por serem assim mais simples, mais funcionais. Depois é que elas evoluíram para coisas mais robustas, né? Não tinha muita coisa. Paulo usou muito as sinagogas para divulgar a palavra do Cristo. E o comparecimento na sinagoga era obrigatório, aos sábados e nos feriados. E tinha uma rotina, né? Eles chegavam e liam-se essa frase: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é único. E aí fazia-se, então, o estudo da Torá, o estudo do livro dos profetas, e também, além de tudo, também era uma casa, que o Luiz vai falar, uma casa de oração para meditar, para entrar em contato com o plano espiritual, para falar com Deus. Ou seja, para mudar esse campo vibratório. Porque os discípulos estavam ali naquela discussão com os fariseus, embora Jesus tenha mantido, com certeza os discípulos talvez não, nem nós, né? Se a gente se colocar como discípulo, como você estaria dentro de uma discussão? Então, ir à sinagoga representa uma elevação de um campo vibratório, não é? Então, a gente, por exemplo... Penitência ou arrependimento, né? Porque geralmente a discussão tende para uma discussão mais pessoal, uma coisa interminável, uma coisa desagradável, que por mais que você tenha equilíbrio, você acaba ficando assim, né? Vamos dizer, com o coração opresso, com sentimentos de disputa. E ir à sinagoga, tanto para estudar quanto para orar, vai elevar esse padrão vibratório, né? E tem o terceiro momento que eles iam também, né? Para fazer o quê? Conviver. Para confraternização, né? Confraternização, né? Então, o primeiro momento, quando eles vão para estudar, é as pessoas entrando na sinagoga. Quando eles entram na fase, né, da oração e da confraternização, a sinagoga já começa a sair deles, né? Porque se eu vou conviver, então tudo aquilo que eu estou aprendendo naquela assembleia, eu vou começar a praticar na minha convivência com o outro. Que é o grande convite aí de Jesus, né? A gente tem que aprender, mas para quê? Para fazer a convivência ser melhor. Para ter entendimento porque você do outro, só né? vai ao Pai através do outro, né? Aí no livro Pensamento e Vida, capítulo 10, chama justamente assim, o entendimento.
Aí ele fala, categorizamos-nos bons ou maus, conforme o uso dos nossos sentimentos e pensamentos, que no fundo constituem cargas de energias eletromagnéticas, com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos, e que voltam invariavelmente a nós mesmos, impregnada dos recursos felizes ou infelizes com que lhes marcamos a rota. É a relação, né, da convivência. Então, a gente vive do nosso pensamento, do nosso sentimento, e tudo isso vai entrar em sintonia e vai voltar para a gente. E aí ele fala assim, até o ingresso na consciência cósmica, todos os seres se distinguem pela face de luz com que se alteiam para os cimos da evolução e pela face de sombra, pela qual ainda sofre a influência da retaguarda. Então, quer dizer, todos nós, enquanto a gente não tiver uma consciência cósmica de entender de fato que tudo que a gente faz tem essa sintonia de um com o outro e que tudo volta, e que o resultado disso é a média, né? A média, a gente sabe que a atmosfera da Terra é a média da somatória de todas as nossas vibrações. Enquanto a gente não tiver essa consciência cósmica, a gente vai viver entre a sombra e a luz. Para começar, precisaremos separar o criminoso da criminalidade, como o lavrador que estabelece diferença entre o verme e a plantação. Apequenar-se para ajudar, sem perder a altura, é assegurar a melhoria de todos, acentuando a própria sublimação. Mas só o culto infatigável do entendimento pode garantir-nos o equilíbrio indispensável no serviço de autoburilamento, em que devemos empenhar nossos melhores sonhos, de vez que apenas o amor puro é capaz de criar em nossa mente a energia da luz divina, a expandir-se de nós em reflexos de protetora renovação. Que é o que Jesus faz, né? Ele mantém ali o padrão, para quê? Para sempre dar o exemplo, ele é a inspiração para nós. É o que ele faria, que a gente ainda não dá conta de fazer, né? E se essa confraternização não acontecer, a tarefa não está completa. Não adianta nada você estudar, é o que ele fala, nós estamos aqui, nós estamos estudando. Isso ainda não é convivência, isso é só papel, é só oratória. Mas ele que fala até, ele dá um exemplo que eu gostei demais, é a questão do cheque, né? É a mesma coisa que você faz. O cheque está lá preenchido direitinho, tudo certo. Mas se não tiver assinatura, é só um papel. E aí eu lembrei do asilo, né? Que no nosso caso é duas assinaturas, uma só não resolve. Não resolve. Sinal, assim, que a lei de cooperação tem que existir, né? Principalmente numa grande tarefa, assim. Aí ele fala, eu gostei também quando ele fala. Ele fala Rita, do lastro, né? Do lastro do navio, eu também achei legal. Pode falar? Não, o lastro ele fala, né? O que é o lastro? É o peso no fundo do navio, que dá equilíbrio. Isso é o estudo. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estudamos, olhamos, né? Hoje eu tenho 10 folhas aqui, tá? Não vai dar para falar tudo nunca. Não dá, não. Tem textos enormes, muito bons, mas você tem que cortar, né? Então... O que me encanta no Emmanuel, os meus são todos dele, porque eu realmente adoro, né? O que acontece? Ele tem essa capacidade de falar a mesma coisa de várias maneiras diferentes e com uma profundidade da gente ficar emocionada, né? É muito bonito, muito mesmo. Então ele fala que o que nós estamos fazendo? Nós estamos estudando. E isso é o lastro. É o peso que tem naqueles sacos de areia que ficam no fundo do navio. Para quê? Para ele ficar em pé. Mas o que dá a vivência, a experiência humana, o contato, é a vela. A vela ou o remo, que é para você dar direção, dar rumo, dar velocidade, não é? Então, é sair desse patamar da intelecto, né, teológica, que isso é o que a gente está fazendo, teologia. Nós estamos estudando. Para enriquecer a experiência e complementar com uma experiência viva. Ou seja, é o que sempre Jesus faz, né? Aprender e praticar.
né? Aumentar a faixa vibratória e entrar. São 3 etapas. Estudo, sintonia e prática. Estudar, orar e conviver. Aí eu lembrei do nosso estudo de domingo, lá no Domínios da Mediunidade, que eles falam, né? É um casal que, numa outra encarnação, ela matou o próprio pai, e aí o pai agora... Aí ela tinha o compromisso de vir, do pai nascer, né? Os dois fizeram um complô e mataram o pai dela. Eles voltam de novo, como marido e mulher, para receber o pai. E ela aborta. Então, aquilo gerou um problema maior. Ela tem essa culpa, então ela está sendo obsediada. Mas o que está acontecendo ali? Eles têm uma sintonia, né, muito grande, que vai gerar uma ressonância. Essa ressonância potencializa, aumenta ainda mais essa sintonia e vai provocar o quê? A interferência. E isso é tanto para o bem quanto para o mal. Se você tem uma sintonia com o espírito e ela é recíproca, você vai ter uma ressonância. Essa ressonância vai aumentar essa sintonia e, com isso, ele vai poder interferir tanto um na vida do outro. A gente tem essa interferência. Por isso que eu falo que seria um quarto, que é o retorno. São 3 etapas que ele fala, né? Mas depois da terceira etapa, tem o quê? Essa interferência, que é a volta, é a ação e reação. Tudo que você faz tem um retorno para você, né? Que vai ser tanto uma atração como uma repulsão. E está tudo dentro do que ele fala aqui, né? Enquanto você não tem essa consciência cósmica de saber que isso tudo está acontecendo, e que se você está triste aqui, você está conectado com todas as pessoas tristes dos universos inteiros, pensa como é que isso potencializa, como é que isso cria uma ressonância enorme. É onde a gente tem que tomar cuidado, né, nessas questões de pandemia, de coisas que acontecem muitas vezes, porque a gente fica naquela monoideia, naquele assunto só. Quando tem uma tragédia, por exemplo, as tsunamis às vezes acontecem, que a gente fica todo mundo falando a mesma coisa, ou às vezes apenas até um pequeno acidente, alguma coisa desagradável que aconteça no âmbito da cidade que você mora, e você ficar todo mundo falando aquele assunto, falando, isso tudo potencializa, gera uma carga vibratória muito forte que não tem como você não se influenciar. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com isso. A gente vê nas obras, né, doutrinárias que qualquer comentário infeliz que você faça, André Luiz fala, né, o comentário em torno do mal é sempre o mal, é expandir-se. Então, se eu começo a comentar, eu estou fazendo aquilo crescer. E a leitura, o que ensina para a gente? Se eu não tenho como ajudar, se não é responsabilidade minha, eu vou silenciar e fazer uma prece por aquela situação, para mudar o campo vibratório. Se eu faço um comentário infeliz, eu posso trazer espíritos que estão dentro daquele contexto ali, como uma companhia espiritual minha, através de um comentário infeliz que a gente faz. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, com aquilo que fala, com aquilo que pensa e com aquilo que comenta. A nossa responsabilidade é o que o estudo de hoje deixou muito claro para a gente. É a gente sair dessa questão só de intelecto e trazer Jesus para a nossa vida prática. É o dia a dia mesmo. Para que serve o estudo doutrinário? Para eu todo dia me perguntar, eu estou agindo certo, estou fazendo correto, em que isso pode modificar a minha vida? E a gente realmente, a gente tem que ter muito essa visão. Se a gente tem um julgamento muito endurecido, você realmente joga o outro lá embaixo. E aí é onde que ele falou que o movimento espírita ainda é muito preconceituoso. Muito, porque quando a gente faz uma piadinha, quando a gente faz uma brincadeira, né, de mau gosto, ou uma palavra mal colocada,
Você não sabe o que você está desencadeando ali com aquela sua vigilância. Então, é muito importante a gente ter muita atenção. E às vezes nem chega a verbalizar, né? Nem chega a verbalizar. Né? Fica só no plano mental. Por isso que eu lembrei muito, o livro Pensamento e Vida é muito bom, né, nessa questão, porque ele é uma cartilha, né? Uma cartilha do bom proceder. E no 21 ele fala no dever. Pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade. Cada espírito plasma os reflexos de si mesmo por onde passa, abrindo-se aos reflexos das mentes mais elevadas que o impulsionam à contemplação dos mais vastos horizontes do progresso e à adequada assimilação de mais altos valores da vida. Desse modo, pela execução do dever, em que somos constantemente alertados pela consciência, exteriorizamos a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte dos outros. Olha como é que vai a lei de ação e reação. Acontece, porém, que muitas vezes criamos perturbações na linha das atividades que o Senhor nos confia. E não apenas desconjuntamos a peça de nossa existência, como também colocamos em desordem muitas existências alheias. Surge então para nós o inexorável constrangimento à luta, maior, que podemos nomear como sendo o dever regeneração. É dessa maneira que recebemos por imposição das circunstâncias, não divina, né? Das circunstâncias, a esposa incompreensiva, o esposo arbitrário, o filho doente, o chefe agressivo, o subalterno infeliz, a moléstia pertinaz ou a tarefa compulsória a benefício dos outros, como gleba espiritual para esforço intensivo na recuperação de nós mesmos. Então, quer dizer, se você é um dever que você sabe, que está lá na sua consciência, mas se você não executa de forma que você sabe que tinha que ser feita, você vai ter que cria-se o dever regeneração. Porque não basta você se arrepender, mesmo que você se arrependa, tem que haver a regeneração. Né? Isso a gente sabe. Então, esse tripé de sustentação espiritual tem que estar dentro de nós. A gente acha que o serviço divino está sempre fora. E, na realidade, ele está dentro e fora. Se a gente não trabalhar o campo íntimo, a gente não consegue exteriorizar isso. É a grande dificuldade nossa, porque a gente quer começar modificando o outro. Mas o primeiro trabalho é com a gente mesmo. Então, é o serviço divino dentro de nós, é o dever. Os Espíritos falam, né? O direito de conhecer o Evangelho, nós não podemos mais falar que a gente não teve, que a gente teve o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Nós, os Espíritas, podemos alegar ignorância acerca da lei divina? A gente não pode mais, não. Acreditamos na imortalidade, na reencarnação, e o que a gente faz com a imortalidade e a reencarnação na nossa vida prática? Qual a mudança que esse conhecimento está operando em nós? E aí é esse grande desafio. No livro Confia e Segue, também, ele vai falar muito da questão da argumentação, da discussão, né? Aí a página é a seguinte, é do Emmanuel também, olha. Muita gente aceita a luz da nova revelação, conservando-a no vinagre da intemperança, como se a verdade fosse um raio fulminativo para a ruína do mundo. Olha como é que é forte isso. E usando a lente escura do pessimismo, desfaz-se cada hora entre a queixa e o azedume, identificando em toda parte males e nuvens, feridas e deserções. Hoje, o cristianismo redivivo é sol na alma, auxiliando-nos a ver e a servir. Então, nós, enquanto espíritas, a gente não pode mais viver uma vida de pessimismo, de reclamação. Ai, está tudo errado. Nossa, que o mundo não tem jeito. Isso não é visão. Para nós, espíritas, não pode ser mais.
É por isso que toda a nossa predicação deve começar em nós mesmos, através do estudo edificante que nos amplie o horizonte mental e através do serviço que nos propicie a experiência. Então, estuda e trabalha, né? São as molas. Não vale situar a convicção nos conflitos estéreis. Ele dá até o exemplo aí, quando ele fala assim, Chico Xavier, movimento espírita, né? Toma partido. Chico Xavier é Kardec? Quem foi a reencarnação? Emmanuel já voltou? Está reencarnando? A gente está... Quantas vezes a gente perde tempo, né, com essas coisas tão sem importância? Se já acordastes para a luz do Evangelho redivivo, não ouvides que o céu te convida a entender e auxiliar. Também nós, guardando a nossa fé sem qualquer violência para com os outros, busquemos estampá-la na luta de cada dia. Então, a fé tem que ser um exercício diário, né, de ser colocado em prática. Conscientes, olha esse final dessa mensagem, gente. Conscientes de que o próximo receber-nos-á o apelo que brilhe em nós mesmos. Então, quando esse apelo divino brilhar, aí a gente vai conseguir, né? E aí é uma questão de vibração, como você leu aí no Pensamento e Vida, né? A gente não vai convencer com nada, é através da nossa vibração. Por exemplo, quando as pessoas estavam perto do Chico, elas eram incapazes de ter, né, pensamentos, por quê? Ruins, né? Porque eles eram envolvidos pela aura dele. Quando a gente consegue interiorizar isso, a gente vai começar a exteriorizar. Quer dizer, a minha onda de amor vai ampliando e vai envolvendo os outros. A gente vê muito isso lá no asilo, né, Rita? Que às vezes a gente chega lá, tá um clima assim pesado, um idoso. Se você consegue mudar o padrão vibratório e entrando em sintonia, né? Mudando a conversação, a gente tem feito as leituras lá, tão pequenininhas, mas você vê o quanto que vai alterando o ambiente. E aí a gente tem que aprender a fazer isso de maneira constante em todos os atos, que aí vai ficando mais... A vida fica mais leve quando a gente consegue fazer o Evangelho irradiar de nós. Aqui eu fui olhar o episódio 53 e ele cita o livro O Ideal Espírita, que chama Nas Culminâncias, ou no topo, né, da luta. É uma mensagem do Caibá Schutter, pelo Valdo Vieira. Então, eles falam o seguinte, uma coisa que eu achei interessante. Muitas vezes, nós vivemos normalmente 10 longos anos conquistando patrimônios espirituais, para viver apenas 10 minutos fugazes de modo extraordinário e excepcional. O que está dizendo? Que às vezes você passa por muita luta, muita coisa, mas só para você dar aquele um minutinho que você vai ter de testemunho, não é? Então ele fala assim, aprendemos dia a dia e pouco a pouco, anos seguidos, o desprendimento de bens transitórios, para enfrentarmos a prova do desapego maior em momentos breves. Adquirimos forças íntimas, vivendo toda uma encarnação a preparar-nos para a demonstração de coragem num minuto grave de testemunho. Então, por exemplo, aí ele dá o exemplo da Lívia, lá no há 2000 anos. Ela passou uma vida toda de dificuldade com o marido, perdeu um filho. Quando ela chegou diante do leão, o leão era o menor problema. Entendeu? Toda aquela luta dela, para dar um minuto. Quanto tempo demorou para o leão, né, para ela ser devorada pelo leão? Esse que era o testemunho dela. Então, somente conduzindo a nossa cruz de renúncia às glórias do século, com serenidade e abnegação, com sorriso de paciência, é que poderemos ser recompensados pelo triunfo sobre nós mesmos nas rotas da perfeita alegria. Então, ele diz o seguinte, se você não se preparou, se você se esquivou, ou se você maldisse as expiações,
você não está pronto para esse testemunho ainda. Então ele fala assim, muitas vezes a misericórdia divina, o que ela faz? Às vezes você fala assim, nossa, mas a pessoa está lá no centro há tanto tempo, mas ela não tem nenhum problema. Aí você acha que está tudo certo. Não é. Deus não vai mandar aprovação para ela porque ela não vai aguentar. Ela precisa sofrer muitos anos para dar. Ela não tem condição de ter aquela aprovação. Então, é interessante. Aqui, esse dá tempo, mas acho que dá. Tem o livro Pontos e Contos, do capítulo 5, que chama O Testemunho. E é assim, é uma história que um sábio vai contar. Que tinha um judeu muito devotado, que ele ficou muito entusiasmado com o evangelho, então ele saiu de Jerusalém e foi ali na vizinhança para pregar, para falar do evangelho. E aí, o que aconteceu? Ele encontrou só a indiferença. Ele foi insultado, foi apedrejado em praça pública. Então, quando ele viu que o esforço dele era inútil, o que ele fez? Ele foi embora para uma aldeia mais próxima, foi um pouco mais longe, né? E aí ele adentrou num lugar que era um pântano, um lugar mais pantanoso. De repente veio o que ele chama de um ardiloso crocodilo, sorrateiro e voraz, rastejava ao seu encontro. Quando ele viu isso, ele foi tentar evitar, então ele recuou. Tinha um crocodilo, ele recuou. Mas quando ele olhou para trás, tinha mais 2 crocodilos que vinham para trás dele também. Aí ele lembrou que tinha uma cabana pequena onde ele podia se abrigar. Só que quando ele chegou, a cabana tinha sido incendiada por algum delinquente. Aí ele foi procurar uma ponte, que lembrou que tinha uma ponte. E aí, a esse tempo, outros crocodilos se haviam agregado àqueles 3 primeiros, e aí ele ficou apavorado. Então ele lembrou que tinha uma cova onde ele podia se esconder. Quando ele chegou na cova, tinha uma serpente que ocupava o fundo. Aí ele lembrou de 2 árvores. Vou subir na árvore. Quando ele subiu numa árvore, ela caiu. Subiu na outra, ela também caiu. Aí ele lembrou que tinha uns montículos de pedra com que ele podia, talvez, jogar e se defender. Chegou lá, não tinha pedra nenhuma, porque alguém tinha transportado a pedra. E aí vai. Aí quando ele ficou já desacaroçoado, aí ele subiu um montezinho com a intenção de alcançar o vale. Mas quando ele alcançou o topo, descortinou simplesmente um abismo e compreendeu que o abismo significava a morte. Foi então que aquele homem que tanto se torturara, fitou o céu, ajoelhou-se, olha só, ele levou, né? Subiu um monte, ajoelhou-se ante as feras que se aproximavam e clamou confiante. Quer dizer, ele chegou no abismo e os crocodilos atrás dele. Mestre, cumpram-se no escravo os desígnios do Senhor. Nesse ponto da experiência, o discípulo, espantado, lobrigou tênue neblina, da qual, numa reduzida fração de minuto, emergiu o próprio Jesus, radiante e belo, que lhe disse bondoso: não temas, estou aqui, a minha graça te basta. Forte ventania soprou célere e os ferozes sáureos recuaram assombrados. O narrador fez uma demorada pausa e concluiu: todos os seguidores do Senhor encontrarão adversários na senda da purificação. Quanto mais adiantado o curso em que se encontram, maior é o número de testemunhos e de lições. Porque as dificuldades, os obstáculos, as perseguições e incompreensões são sempre feras simbólicas. Há discípulos que encontram um crocodilo por ano, outros recebem um crocodilo mensal ou semanal. E muitos existem que são defrontados por uma romaria de crocodilos de hora em hora, dependendo das experiências e do avanço levado a efeito. Né? Então, todos, né? Aí ele vai falar da cruz. O Aloysio fala, imagine uma cruz deitada. Só que ela já não é mais uma cruz, é uma estrada que leva o quê? A 3 caminhos, 3 veredas. A do meio, onde está o Cristo, e as laterais. Numa lateral,
tem um ladrão revoltado. Aquele que maldiz o tempo todo, que não está arrependido, que se sente injustiçado. No meio, tem Jesus, que é aquele que está ali para dar exemplo, para servir de inspiração para nós, de dizer, olha, é possível, mesmo você sendo injustiçado e passado por tudo isso, é nessas coisas. E do outro lado, o que algumas doutrinas chamam do bom ladrão. Aquele que se arrependeu, que sabe que é pecador, ele sabe, ele tem consciência que é pecador. E esse momento é um momento que ele chama de momento crucial. Por quê? É a hora H. É a hora que aquele judeu chegou no abismo. Esse momento. Qual caminho você vai seguir? Porque o do Cristo não dá para seguir, é só ele. Ele só é a inspiração e o exemplo. Mas você vai ser o revoltado ou você vai ser aquele que teve entendimento, que pediu perdão para você seguir em frente? Então, essa aqui é a pergunta, né? Que depois que você estudou isso tudo, o que você vai fazer? Porque as grandes provações só vêm para quem tem merecimento. Não é só para quem chegou lá. Ele tem esse merecimento. Né? Quando naquele momento, na hora H, no momento crucial, que não dá mais para você voltar, que não dá para você voltar, você só tem que ir adiante, mas você tem que escolher qual caminho você quer. Né? Mais alguma coisa aí? Tem uma historinha aqui também, está no livro Sinais de Rumo, chama Resposta. Eu acho que dá bem para encerrar. Né? O homem desesperado... Pode falar, Rita. Não? Desculpa. Não, pode terminar, pode fazer, porque nós estamos com pouco tempo. Eu tenho um monte de coisa aqui ainda, não vai dar tempo, não. O homem desesperado alcançou um dia a presença do Cristo e clamou: Senhor, que fazer para sair do labirinto da terra? Tudo sombra, maldade e indiferença. Angústia e aflição dominam as criaturas que, a meu ver, se debatem num mar de trevas. Senhor, onde o caminho que me assegure a libertação? Jesus afagou o infeliz e respondeu generosamente: Filho, ninguém te pede de acender a própria luz. Desde que não seja só falatório, né? Que é o que ele fala aqui que ainda tem esse trecho do Luz e Vida, o capítulo 8, né, no combate à ignorância, que ele vai falar, né, que nós temos 148 horas semanais, e quanto tempo você realmente vivencia, né? Que hoje em dia tem recurso da internet, está muito bom, está maravilhoso, a mídia está maravilhosa, né, em termos de conteúdo. Mas aí ele fala, eu prefiro que a pessoa pare de me assistir, né? Ele chega até a falar, eu vou dando um tiro no pé aqui. Mas, porque se você não atua de acordo com aquilo que você está fazendo, aí é hipocrisia, é teatro. E aí não estamos aqui para fazer teatro. Depois ele vai falar aqui do Nosso Lar, né? Aquele capítulo que é conhecido. É interessante, né? Do André Luiz. Né? Do André Luiz, que ele, enfim, o trabalho, para a gente resumir, o André Luiz achava que ele ia ser médico, né? Que ele era médico. E aí o que acaba acontecendo? Eles lá num tratamento, o Tobias dá o passe e a Narcisa começa a fazer a faxina, né? Porque cada vez que ele dá o passe, os espíritos começam a vomitar uma coisa negra, fétida, com cheiro de morte, cadavérico. Imagina, é uma coisa nojenta. E aí a Narcisa começa a limpar e ela não dá conta, porque quando ela termina de limpar ela já tem outro, eu acho que pelo jeito é um lugar que tem 100 espíritos adormecidos, né? Que estavam ali em atendimento, e o passe vai tendo esse efeito, que até ele fala, poxa, que se fosse no plano material, o médico fazendo isso ia chamar ele de curandeiro. Mas aí e aí André Luiz instintivamente faz o quê? Vai ajudar. Aonde, né? É a hora que ele realmente tem essa humildade
de fazer isso, né? E aí, às vezes, eu me lembro, por exemplo, eu tive que me lembrar de você, né, Zélica, na questão dos velórios, né? Que você não deixa ninguém arrumar. Que ele conta, né, daquela senhora que dava o primeiro banho, das pessoas que chegam em algum lugar, né? Então, essa recepção que você faz questão de dar para os idosos quando eles chegam, não importa como estejam, muitas vezes também ir lá, que eu já vejo que você vai lá, dá o banho, ajuda, e na hora de arrumar, né, o corpo, esse respeito, né, que tem que ter pelo corpo, né, que ficou ali, aquela pessoa ficou tanto tempo com a gente, às vezes, deixá-la ser arrumada por uma pessoa que nem conhecia ela, não tem esse carinho, né? É um respeito que eu acho que é interessante a gente ter. E aí o André Luiz faz isso, né? Então, quando Jesus sai do campo e vai para a sinagoga, ele vai para fazer o quê? Para curar o doente, ele vai agir. Né? Ele sai desse campo teológico, teórico, acadêmico, onde ele também se dava bem, ele falava bem, não é? Ele convenceu, ele tinha um poder de convencimento, mas ele sai para a ação, para o lugar de serviço, coisa que os fariseus não conseguiam fazer, nem acompanhar, não é? Agora, uma coisa que eu achei interessante também, Rita, é lá no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 180, que é uma coisa que a gente tem que parar e pensar também, que ele fala assim, é grande a leitura, eu só vou ler um pedacinho só para concluir bem isso. É possível marchar valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem a claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Então, isso aí também é uma coisa que a gente às vezes escorga no outro, né? Tudo bem, a gente pode ir junto, mas vai chegar um momento que o seu testemunho é individual. E se a gente não tiver essa condição individual, a gente vai estar sempre sujeito à queda, né? Isso nós falamos já em algumas dos estudos para trás, que você não dá para você terceirizar. Quando o testemunho for seu mesmo, se você tiver baseado em, acho que foi na semana passada ou na anterior, Foi. Né? Que se você, na hora do testemunho final, não entendo se você ficou 10 anos, mas no momento do testemunho de pequeno que a gente falou aqui hoje, se você não tiver a sua fé, se a sua fé for terceirizada, você não vai ter força. Você não vai ter confiança sua. Você vai ter a do outro, e a do outro não te serve nesse momento. É complicado. Eu tenho só mais uma leitura aqui, mas ela é muito grande. Eu vou deixar só como sugestão de leitura, porque ela é bem grande. É do livro Falando a Terra, chama Penitência. E ela vai falar da figura do sacerdote, que, embora ele fale sacerdote, serve para as pessoas, para o expositor espírita, para o orador, para pessoas como nós que estamos estudando, que estamos tentando levar. Não é? Então ele fala assim, de todos os viajantes que atravessam o rio da morte, sem dúvida é o sacerdote aquele que mais se surpreende ante o inesperado painel da realidade além-túmulo. Porque a pessoa que começa a estudar, começa a entender, fica meio... É o farisaísmo, né? Ele se julga um salvador de consciências, com teorias próprias acerca do inferno e do céu. Mas a morte é sempre a ventania arrasadora que lhe arrebata a veste e os símbolos materializados da fé, exibindo-o nu aos olhos espantados do rebanho que ele pretendera doutrinar e conduzir. Ai de nós, que esquecemos o mestre seminu sobre o madeiro. Quer dizer, se Jesus foi crucificado seminu, a gente acha que vai fazer o quê? Né? Então tem mais coisas aqui, mas acho que agora vai ficar muito grande, porque a leitura é bem grande, e eu só tirei uns pedaços aqui. E fica a sugestão, gente, quem quiser ler Nosso Lar, de novo, reler, vale a pena, que hoje eu fui reler o capítulo que o ministro Clarence está conversando com o André Luiz. Aí a gente já vai lendo nessa fase de pandemia com outro olhar e entendendo realmente que a gente tem um compromisso grande aí em disseminar a verdade.
com a nossa vivência. Aqui, ó, esse texto termina assim: a escada evolutiva e a luta regeneradora apresentam degraus e fases de magnífica expressão. Cada homem recebe o sol e o ar, segundo a atitude em que se coloque. Então, todos nós, né? Ele fala em algum momento sobre alpinismo. O alpinista, o que ele faz? Ele vai, né? Vai subindo. Tem um momento que não tem mais como ele descer. Não dá para ele descer mais, ele só tem que seguir em frente. E quando ele chega lá em cima, o que ele acha? Um abismo. E ali, aquele momento, é o momento de decisão da vida dele. E esse é o nosso objetivo, né? Trabalhar para um dia fazer o quê? Qual vai ser o nosso testemunho nessa hora H? Então, temos 1 hora de trabalho. Exatamente 1 hora. Terminar? Hoje é que termina. A pressa hoje é sua. Nós trocamos. Eu comecei, você termina. Invertemos a ordem. Não, só para não ficar essa coisa tudo igual, né? Somos só nós duas mesmo, né? Então tem que ser uma ou outra. Então, nosso Deus, nosso Pai de amor, de infinita bondade, Jesus, Divino Amado Mestre, amigos espirituais de nossa casa, mais uma vez só temos a agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Pedimos que continue nos amparando, nos envolvendo a todos os trabalhadores da nossa casa, todos aqueles que frequentam, aqueles espíritos que porventura nesse momento possam estar precisando de um consolo, de um amparo, que eles se sintam abraçados neste momento, com as nossas vibrações de muito carinho, de muito amor, de muita caridade, sem nenhum tipo de julgamento, que eles possam, Senhor, estar recebendo esses eflúvios de muita paz, de muita harmonia, que eles possam se equilibrar, ter os pensamentos voltados, serem receptivos aos nossos amigos espirituais para que sejam acolhidos, amparados em nossa casa. Sabemos, Senhor, que em todas as casas possam ter a sua água magnetizada, para que eles possam receber, através dessa água, o remédio necessário. Remédio tão necessário para todos nós. Ampara, Senhor, todos aqueles que sofrem, nossos irmãos nos asilos, nas casas, nos hospitais, os familiares. Enfim, Senhor, que toda a humanidade possa receber neste momento essas vibrações de paz e de amor. E nessa certeza, Senhor, que nós pedimos permissão para dar encerrado o nosso estudo da noite de hoje. Nos ampare por mais essa semana, para que possamos estar na próxima semana aqui novamente. Fica conosco, Senhor, e nos ampare sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Vamos aqui. Até amanhã, se Deus quiser.